A Associação Brasileira de Imprensa, em parceria com o site Nova Iguaçu Online e a TV Prefeito, participam, a partir de hoje, a primeira rodada de entrevistas de 2019. Participam da entrevista o jornalista Paulo César Pereira, de Nova Iguaçu Online, e Jardanes Oliveira, da TV Prefeito. O nosso primeiro convidado é o deputado André Siciliano, atual presidente da Alerj, a quem eu desde já agradeço pelo convite. Deputado, eu gostaria de fazer inicialmente duas perguntas. Primeiro, a Alerj atravessa um dos piores momentos da sua história, com 27 dos seus deputados respondendo a uma investigação do COAF e do Ministério Público Estadual. Então, as perguntas que eu queria lhe fazer é o seguinte: o senhor é um dos investigados porque o Ministério Público encontrou uma movimentação em uma das suas assessoras em torno de 26 milhões no período de 2016 a julho de 2017. E o próprio Procurador-Geral de Justiça do Rio, ele disse que o senhor tomou a iniciativa, o senhor foi um dos primeiros deputados a procurá-lo e se colocar à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários. O senhor acha que a sua explicação correspondeu à expectativa do Ministério Público? Primeiro, tem algumas divergências em relação aos números, aos valores e às datas. A informação é que é de 2011 a 2017. Por que eu digo isso? Porque assim que saiu as notícias, e a notícia era que seriam 49 milhões de reais. Isso de 2011 a 2017. Mas o período que eu me refiro é de janeiro de 2016 a julho de 2017, onde então chegaríamos ao valor de 26 milhões. Mas justamente porque falam que tem 4 pessoas no meu gabinete. Sim. Que teriam movimentado 49 milhões. Ao todo. Na verdade, são 2 pessoas e que não corresponde a esse valor, porque assim que saiu as notícias, eu fui ao MP, procurei o Dr. Gussen e colocando à disposição as 2 funcionárias e me colocando à disposição. Ele até elogiou o seu gesto de procurar espontaneamente o Ministério Público. Dos primeiros, que no mesmo dia que eu fui, foi também o deputado Luiz Paulo. Eu notifiquei as 2 funcionárias, elas pediram um extrato bancário, por isso que eu digo que esses valores não correspondem, que o valor é muito, muito menor que esse. Mas eu não tenho que fazer a defesa do CPF das funcionárias nem do CNPJ, porque uma das funcionárias tinha uma empresa até 2015, sociedade com o marido, e tinha conta corrente com o marido e com o pai. Por isso que eles falam que tinham 4. Na verdade, são 2 funcionárias, uma com conta corrente com uma pessoa jurídica e pessoa física do marido e uma pessoa física do pai. E somando, então? Aí, de 2011 a 2017, pode ser os 26 milhões. Né? Mas aí tem uma pessoa jurídica também junto. Mas eu não tenho que fazer a defesa das funcionárias, porque a gente está acompanhando em outros casos, tem depósito de funcionários com habitualidade, sempre no dia do pagamento, em conta de um funcionário, concentrando vários depósitos. Isso não acontece no meu gabinete, então eu estou muito tranquilo quanto a essa investigação, porque é bom que o homem público possa sempre ser investigado. Então, notifiquei as 2 funcionárias, elas pediram o extrato bancário às agências respectivas, juntaram o imposto de renda e juntaram a justificativa. Eu juntei as 2 respostas, colocando as funcionárias à disposição do MP e também me colocando à disposição. E já de pronto, deixando à disposição do MP o meu sigilo fiscal, telefônico e bancário. E fiz, né? Porque o que a gente tem acompanhado são valores que às vezes você não chega a esse número. E aí eu posso afirmar, por isso, que sendo de 1 ano, não alcançou, nem chegou perto desse valor. Mas quem está investigando que vai dizer se é isso ou não. Agora, deputado, diante desse cenário sombrio, né, e quase sem perspectivas, por que o senhor resolveu se candidatar à presidência da Alerj? Bem, primeiro, eu não acho que esse seja o pior momento da Assembleia, porque nós estamos vivendo há algum tempo já uma crise... Um processo de desgaste, né? Não, mas o político em geral há muito tempo, não de agora. Mas a Assembleia Legislativa sofre desde 2017. Houve uma decisão judicial que afastou 3 deputados e agora uma segunda decisão que tem 6 deputados afastados.
Então, acho que esse foi o pior momento. Presidente preso, né? Esse eu acho que foi o pior momento. Então, essa questão das investigações, de movimentação de funcionários, dos gabinetes, é bom que aconteça, não é ruim não. É bom porque a gente vai melhorar a transparência da Assembleia, nós vamos melhorar o controle interno, hoje já fizemos uma reunião bacana. Eu estou interino desde julho de 2017. Pegamos uma crise financeira dura, a Assembleia aqui votou matérias importantes, cercada com grades, ao som de bomba de efeito moral, de bala de borracha, gás lacrimogêneo. Então a gente viveu um período duro, 2017 para 2018. E nós votamos, e isso possibilitou que o Estado pudesse assinar com o governo federal o plano de recuperação, porque o Estado do Rio de Janeiro, ele sofreu com a queda do preço do petróleo, do barril do petróleo no mercado internacional, a partir de agosto, setembro de 2014. O royalty baixou também. 107 dólares, veio para fevereiro de 2016 para 28 dólares. Paralelo a isso, o Estado que, a partir de 2007, a folha do ativo triplicou, sai de 7 bi e 800 milhões para 22 bi. E a folha do inativo sai de 5.700, 5.800 para 17 bi em 2016. Então a gente tem em 10 anos a folha do ativo e inativo triplicando. O preço do petróleo sai de 107 para 28 dólares. Com a Lava Jato, o Rio, que tem no seu PIB 31% do PIB, é todo o setor de petróleo, o Rio sente mais que os outros estados. Os outros estados também têm problema fiscal. Então a gente teve uma crise econômica a partir de 2015, na verdade, porque ela chega fortemente com a queda do preço internacional do petróleo, mas aí também vem a Lava Jato e desacelera toda essa cadeia do setor de petróleo, né? Interrompendo 2 projetos, inclusive em Itaboraí e Itaguaí. Isso. Não, e aí também tem os estaleiros. Sim, os estaleiros. Tem os investimentos que quando o petróleo está a 100 dólares, você pode tirar petróleo até da rocha, mas a 28 dólares você não consegue. Fica mais difícil. O desinvestimento foi grande, né? E com a crise também da Petrobras, é bom que se diga também, né? Da Lava Jato, que investigou, que prendeu. A gente sempre é a favor das investigações, mas também que se dê também um amplo direito de defesa. Então o Rio sofre muito. Vem uma crise econômica e em 2016 a gente teve um momento que a Assembleia no final do ano já também vota coisas para melhorar a arrecadação, com o aumento do ICMS, da bebida, do cigarro, entre outras medidas. Mas vem 17, o Estado não tem recurso para pagar a folha, fica 2, 3 meses atrasado e começa a atrasar a folha da área da segurança. 17 começa a pagar dentro do mês, mas em atraso. Então teve um momento que foi necessário tomar medidas para que o Estado pudesse aderir ao plano de recuperação. E eu, interinamente na presidência, mesmo contra, em muitas das ocasiões, contra a orientação do meu partido. Meu partido foi contra as mudanças, foi contra o teto de gasto, foi contra o aumento da alíquota, foi contra a autorização para alienação das ações da SEDAI e eu votei com o governo. Porque eu já fui prefeito 2 vezes, eu sei como é, está do outro lado do balcão, né? E eu não tenho dúvida, se nós ficássemos ali, naquele momento do ano de 2017, não aprovássemos e não fizéssemos 17 para 18, o acordo, o que aconteceu no Espírito Santo em 10, 12 dias, ia acontecer aqui em 48 horas, na nossa Baixada. Morreram 114 no Espírito Santo em uma semana, em 2 semanas. Seguramente na Baixada Fluminense, em 48 horas. Esse número seria bem maior. Então, com responsabilidade, a gente votou naquelas mensagens e eu, que estava na presidência, vim tocando, né? A gente conseguiu, na Assembleia Legislativa, em reuniões com as bancadas, com os líderes, fazer um colegiado onde nós discutimos as pautas, fazemos uma pauta propositiva e conversando com as bancadas. Então a gente conseguiu dar uma tranquilidade no plenário, né? Mesmo com as diferenças, base de apoio do governo, oposição, a gente conseguiu dar uma tranquilidade, mesmo com esse furacão todo. Então a gente passou uma quadradura difícil e a gente conseguiu trazer bem a Assembleia. E nesse momento que, passada a eleição de outubro, eu fui procurado por alguns deputados, alguns partidos, e que
perguntando se eu poderia botar o nome, se eu poderia, claro que. Então, eu coloquei o meu nome, em um momento a gente chegou a ter um número de apoio significativo, depois perdemos um pouco, mas eu botei sempre o nome. Então, nós estamos construindo uma chapa onde tem PSOL, DEM, PP... Que contempla todo o universo político da Assembleia. Que é toda a Assembleia. Então, quase toda, né? Porque tem o PSL e tem o Novo. Por que então, o PSOL está junto com o PMDB numa chapa conosco? Não é à toa. Nós passamos esses momentos mais duros, mais difíceis, e como representante dos deputados, na verdade, o presidente representa o conjunto dos deputados. A soma dos deputados, né? Esses 15 dias para cá, ainda hoje, li uma matéria na revista Época, do Tiago Prado, li no Jornal Dia, li na Berenice, no Extra, li no Globo, li em vários sites, vi em televisões, que o deputado tem sido apontado como franco favorito para essa eleição. O caráter também de ser um conciliador, né? Tem o perfil de conciliador, de quem agrega em defesa dos interesses do Estado. A que isso atribui tudo isso? Então, foi esse período de convivência, né? Desse período que eu estou na presidência, da tranquilidade que a gente conseguiu construir entre as lideranças, entre as bancadas. Então, o meu partido, porque, como eu disse, muitas vezes votei contra, né? E a gente consegue hoje, a eleição ainda falta alguns dias, mas ter uma chapa que está caminhando para ser chapa única. Vai ter lá um grupo de deputados que vão votar por abstenção, mas a gente tem construído uma chapa que poderá vir a ter chapa única. O PSL tem número para registrar uma chapa? O PSL... que exigido pelo regimento. Na verdade, para se ter uma chapa registrada, são 13 deputados, né? O PSL, a informação que eu tenho dos últimos dias, é que não lançará candidato e não farão parte de nenhuma chapa. Então, 12 deputados do PSL, com 6 afastados, 18. Nós temos hoje um número de 49 a 50 deputados apoiando. Há uma tradição aqui na casa de respeitar, de considerar a proporcionalidade das bancadas, tanto na composição da mesa diretora, quanto nas comissões. O senhor, candidato agora à presidência, o senhor vai respeitar, vai considerar essa proporcionalidade? Hoje caminha, como está colocado, como a gente tem visto, caminha para uma chapa única e também para dar uma tranquilidade à gestão do governador do Estado. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre... Vou pegar carona no papo aqui, na pergunta do Jardani. Ainda há espaço nessa próxima semana há 10 dias incluir o PSL nessa chapa? Sem dúvida que há. Para que haja uma chapa de consenso, enfim, que a Assembleia saia unida num momento difícil? Eles, por conta do segundo turno, né, por conta da polarização PT-PSL, eu acho um pouco difícil. Mas eu tenho brincado com eles que não dói nada votar. Porque não vai votar no PT, vai votar numa chapa, claro, para administrar a Assembleia. E que, nos últimos 2 anos, só para lembrar aqui, no ano de 2017, nós economizamos 325 milhões de reais. No ano de 2018, nós deixamos de receber do Tesouro do Estado 258 milhões e devolvemos 120. Então, fizemos uma economia de 378 milhões para um orçamento de 1,60 bi, mais de 1/3. Mais de 1/3. Então, a gente conseguiu dar uma tranquilidade no plenário, mesmo com todas as diferenças, mesmo com todos os embates, né? Fazer uma pauta propositiva e economizar. E mais, eu sou do Partido dos Trabalhadores. Eu tive 50,2% a mais de votos na eleição de 2018, com todo o desgaste votando nas mensagens do Executivo. Pode ser o trabalho que a gente fez, né? Porque refletiu isso nas urnas. Com todo o desgaste do meu partido. Então, no Sudeste. Então, muito com o pé no chão, com tranquilidade, a gente está construindo uma chapa que hoje tem um apoio considerável. Logicamente, a eleição vai se dar daqui a uns dias. Nós ainda temos comissões em aberta a presidência e posição na mesa, vice-presidências. Ainda espaço, então, para agregar para todos. Porque
Quando a gente começou a conversar com os deputados, desde lá da primeira semana, depois passado a eleição, do primeiro turno já, a gente fez compromissos republicanos. Não tem nenhum compromisso que a gente fez com bancadas e com partidos que a gente não pode falar publicamente. Então, com muito pé no chão, com muita tranquilidade. É um momento difícil? É um momento difícil para o Brasil inteiro na política há alguns anos já. Mas a gente tem a tranquilidade de colocar o nome, de trabalhar o nome com proposta de transparência, de economia, de participação através de uma proposição que nós já apresentei um projeto de resolução na mesa em 18. O cidadão vai poder dar ideias para que a gente possa fazer projetos de leis com ideias do cidadão. Como foi a lei de ficha limpa, porque nós vamos poder... Um projeto de iniciativa popular. Com apoio, que a sociedade vai participar da administração. E existem algumas iniciativas bacanas no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que a gente está conversando muito, a gente quer adotar aqui. Nós temos um site de transparência, que muitas das vezes tem reclamações, que não consegue. Nosso site, você vê salário, você vê quanto ganha, como ganha, não tem ninguém ganhando acima do teto. Pode ter uma dificuldade ou outra para consultar e a gente quer dar mais visibilidade e um melhor atalho para que as pessoas possam consultar melhor e mais ágil. Nós vamos, de toda forma, estar pegando a experiência do Brasil inteiro e adotando aqui de transparência, de participação popular, que a gente quer. A gente não tem preocupação, como eu falei no início, tem preocupação de investigação nenhuma, porque a gente quer dar transparência, quer trazer o cidadão para acompanhar o dia a dia. O senhor falou em preocupação. A classe política vê também com uma certa apreensão a sua futura relação com o governador do Estado, já que tanto o senhor como o governador Witzel participam de partidos que têm diferentes propostas e olhares em relação à sociedade brasileira. Como é que o senhor imagina que poderá ser essa relação com o futuro governador? O senhor representando um representante do PT e ele do PSL. Ele, na verdade, é do PSC, muito ligado ao PSL, é verdade. Com muitas propostas. São poderes independentes. Não, o que a gente fez chegar ao governador, em um momento ele queria lançar candidato. O Márcio Pacheco, que é do partido dele. Mas para você lançar uma chapa tem que ter 13 componentes. Para você ganhar tem que ter 36. Então, eu acho que o governador não vai querer uma assembleia rachada. Eu acho que eu entendi isso. Teve um momento que o Márcio sentou conosco e a gente fez uma composição, a gente abriu a possibilidade deles indicarem um vice-presidente. O senhor já esteve, inclusive, com o governador recentemente. Isso. A gente tem encontrado em algumas cerimônias. Nós deixamos na nossa chapa a Comissão de Constituição e Justiça, a presidência, para o governo, muito importante, a Comissão de Orçamento. Então, nós vamos construir aqui uma unidade no parlamento, mesmo que tenha alguns parlamentares fazendo abstenção ou mesmo voto contra. Isso é do parlamento. E a gente aqui, nesse período, eu quero reafirmar isso, nós vamos ser o representante dos deputados. Agora, logicamente, eu vou ter a minha atuação como parlamentar, não como presidente. Eu vou apresentar meus projetos de leis, que eu tenho mais de 300, eu tenho mais de 100 leis em vigor. Então, vou continuar legislando. Nesse período que o senhor está exercendo a presidência, digamos, interinamente, o senhor sancionou da Casa? Na verdade, com a sanção do governo e com a própria promulgação da Casa, no ano de 2018, mais de 600 leis. 2018. É um número considerável. Nós votamos... Muito expressivo. Nós votamos no mês que antecedeu a eleição, até a véspera da eleição, 340... Não, nós votamos 340 projetos de leis num período de 15 dias que antecedeu a eleição. Não caiu a sessão nenhuma vez por falta de quórum. A maior produção do parlamento. Eu não tenho dúvida. Agora, deputado, uma coisa que eu observei é o seguinte: quando o senhor assume, em função do impedimento do Jorge Pisciani, eu acho que a Assembleia passa a respirar ou a viver um outro momento. O senhor chegou a perceber que houve vamos dizer assim, uma decantação das paixões e que o senhor realmente conseguiu pacificar um pouco a casa? Na verdade, a gente escuta isso muito dos funcionários, das pessoas que trabalham no dia a dia aqui. Mas não é uma visão minha só à distância. É mais em função
que nós conseguimos, por exemplo, num período, com toda a crise, construir uma aliança com as universidades estaduais para a gente dar autonomia financeira às universidades. Um projeto sonhado em 30 anos, oposição e base do governo. Que naquele momento o governador Pezão não queria a emenda condicional, o projeto de emenda condicional. Eu costurei com a base do governo, costurei com a oposição, botei na pauta. E convenci o governador que ele ia ficar marcado na história por dar autonomia financeira às universidades estaduais. Depois veio, no primeiro trimestre de 2018, o plano de cargos e salários da área da saúde. Sim. Perderam mais de 4 mil funcionários públicos da área da saúde, abandonaram, porque muitas das vezes ganham um salário menor que o salário mínimo. E eles estão há 31 anos buscando um plano de cargos e salários, 31 anos. Nós construímos com o governador, com a base, com a oposição, um projeto. E nós votamos. Então, com todas as confusões, quer seja parlamentares afastados por decisão judicial, quer mesmo a crise econômica do Estado, a gente conseguiu dar uma tranquilidade no plenário, no parlamento. Isso criou um ambiente positivo. Por isso que eu acho que a gente tem agora uma candidatura relativamente bem colocada. O senhor viveu a experiência aqui de um governo problemático, que foi do governador Pezão, viveu a experiência da interinidade do governador Dornelles e viveu também o caos, os danos que o governo Sérgio Cabral criou ao Estado do Rio de Janeiro e vai viver, tem a possibilidade de viver no comando da Assembleia um novo governo, de um cidadão que ninguém sabia quem era. O Estado tem uma série de problemas. Ele tem uma economia com grande dificuldade, ele depende basicamente do royalties de petróleo. O royalties um dia vai acabar. Qual é a alternativa que o senhor vê para a economia do Estado se recuperar dessa crise toda, causada por vários governos, em função de que projeto? O que o Rio tem que fazer? E como é que a Assembleia pode ajudar o Rio? Eu queria pegar uma carona nessa colocação do Paulinho e perguntar qual seria a sua participação nesse processo de recuperação econômica do Rio de Janeiro. Primeiro, o ano de 2018, o final do ano de 2018, foi fundamental, com a tranquilidade que construímos na Assembleia, para os próximos 2 anos do governo, que é 2019 e 2020. É esse que nós estamos no próximo. Como? Nós voltamos à prorrogação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. 5 bilhões e 79 milhões de reais. Um recurso que o governo não poderia abrir mão. Se não fosse a prorrogação, nós teríamos esse ano um déficit de 13 bilhões. Hoje estamos falando de um déficit de 8. Fizemos um orçamento que deu a possibilidade, que dará a possibilidade durante o decorrer de 2019, do governo ter uma relocação de recursos. Fizemos também a prorrogação da calamidade financeira. Nós, no parlamento, a gente legisla e fiscaliza. Essa questão nossa de economizar foram na verdade, 700 milhões de reais em 2 anos, de um orçamento de 1 bi. Então, essa economia que nós fizemos aqui, porque nós poderíamos ter feito a economia e depositado o recurso no fundo da Assembleia. Nós deixamos no Tesouro, ainda voltamos 120 milhões no final para ajudar o 13º. Logicamente, o que o governo precisa, na minha opinião? Primeiro, destravar o setor do petróleo, que ainda vem aos poucos. Nós, por tudo que a gente tem de informação e de conhecimento em relação ao pré-sal, 80% do pré-sal está no Rio de Janeiro. Então, o pré-sal hoje, que 54%, 55% da produção nacional de petróleo e gás é Rio de Janeiro. É bem da verdade, no modelo de partilha, no futuro o Rio vai perder. Mas é isso que vai possibilitar o Rio sair, né, da inércia, o Rio voltar a crescer esses investimentos. Agora, tem que diversificar. De um tempo para cá, foi investido muito no setor metal mecânico, no sul do estado. Aqui, na região metropolitana, em Itaboraí, tem a refinaria, que é fundamental para que a gente possa diversificar, porque o setor do petróleo refina um pouquinho em Duque de Caxias e Paulínia. Então, temos que ter uma refinaria aqui, uma unidade de tratamento de gás. Nós precisamos ter o Porto do Açu funcionando pela capacidade, né? Nós temos hoje a possibilidade grande de ter um investimento em Maricá, num porto. Agora, o que pode salvar o Rio nesses primeiros 2 anos, além do royalties,
É a retomada, por exemplo, de Angra 3, pode gerar 16 mil empregos. É investir... Ações que dependem do presidente Bolsonaro. É investir numa coisa que, para mim, é um novo pré-sal no Brasil, que é a construção dos submarinos. Ali chegou a gerar 35 mil empregos, aqui em Itaguaí, mais de 1.000 empresas do Brasil inteiro prestando serviço ali. Então, o setor, por exemplo, do governo federal, da Marinha e o ministro das Minas e Energia era o coordenador do submarino nuclear, por exemplo, o almirante Bento. Então, ele sabe qual a importância hoje daquele projeto do submarino em Itaguaí. E a retomada de Angra 3 tem tudo para retomar, porque já foram gastos 11 bilhões de reais para 12. Para você encerrar, são necessários mais 3 ou 5 bi. Mas se você desmobilizar a obra, você vai gastar mais 11 ou 12, só em seguros e o cuidado que você tem que ter. E isso também reativa a indústria naval no Rio. No Rio. Então, nós temos uma discussão grande na Assembleia, eu sou autor do projeto chamado Repetro, que o Repetro é um regime especial para importação de equipamentos. Você pode importar tudo de fora do estado ou de outro país, dos outros países, pagando 3% de ICMS, quando devia ser o contrário, porque essa indústria está aqui no Rio. Uma coisa é você produzir em São Paulo o equipamento, entrou no Rio, paga o ICMS do Rio. E o pré-sal todo está aqui no Rio. Quase 80% está no Rio hoje. Presidente, E você pode retomar os estaleiros só se a Petrobras trouxer parte da frota dela para fazer a manutenção aqui, você retoma os estaleiros seguramente. E principalmente Macaé, né? Presidente, uma outra questão que foi levantada. Semana passada, o secretário de Fazenda atual, numa entrevista coletiva, ele falava sobre as isenções fiscais e até comentou na entrevista que aquelas empresas que não derem a contrapartida do Estado, que aqueles atos serão revogados. Isso depende da Assembleia, como é que o senhor vê isso? Ele comenta até que foi uma farra de isenções fiscais. Mas isso está mais afeto ao Executivo, porque até 2017, quem concedia as isenções era o Executivo através de decreto. A partir de 2017, nós criamos uma regra que acima de 600 milhões de UFIRs, de 300 milhões, perdão. É a atribuição da LERJ. Né? Tem que passar pela Assembleia Legislativa. o crivo. O crivo. Agora, logicamente, tem algumas isenções que a gente vê, sabe que é boa, positiva. Agora, o governo precisa acompanhar e qualificar essas isenções. Teve a contrapartida do investimento? Teve a contrapartida da geração do emprego? Porque é o Executivo. Logicamente, o papel do Legislativo também é acompanhar isso. O senhor está conversando com um jornalista que há anos mora em Nova Iguaçu. O senhor hoje também é um munícipe nosso lá de Nova Iguaçu. Capital da Baixada. Foi prefeito de Paracambi, Jardane de Caxias, teve mandato de 86 no governo Moreira Franco aqui, hoje está envolvido em comunicação. É irmão de um ex-prefeito de Caxias, o Gilberlan. Como é que a Assembleia pode atuar no seu comando para ajudar a população daquela região, para resolver questões relativas à segurança pública, à saúde, que está um caos? Saneamento, tantas O que a Assembleia pode fazer, objetivamente, junto ao governador? Primeiro, além de pressionar. há tempos atrás, nós aprovamos um empréstimo de 3 bilhões de reais para investir na melhoria da distribuição, captação de água pela SEDAI. Isso está sendo feito. Toda dificuldade está sendo feita. A nossa querida Baixada, não vou falar sofrida, só querida, e o Paulo coloca Nova Iguaçu, que eu acho, com todo respeito a Caxias, que é a capital da Baixada. Nova Iguaçu, Domingos, é a única cidade que tem classe média. Eu conheço bem. Tem classe A, B, C, D. E aí está meio centrada mesmo ali nos municípios pode se ver no entorno. eu já sobrevoei muito a Baixada de helicóptero quando eu trabalhava na TV Globo. Então é possível, do alto, ter essa divisão física e geográfica, como realmente a sociedade se divide, classe média alta, né, em Nova Iguaçu. Eu acho que é fácil. Do alto, então, você tem uma clareza dessa. O que a gente divisão. Eu tenho um projeto de lei que eu modifico a lei que criou a CODIM. Temos áreas planas e áreas ditas rurais, áreas onde você não tem uma concentração populacional, né? E corta municípios pobres da Baixada. Então a gente vai tentar agora, nesse primeiro trimestre, botar para votar, porque
quando você apresenta um projeto de lei, outros deputados fazem emendas. E aquele momento, a questão de isenções e tudo mais, o que nós estamos propondo no projeto? Nós estamos propondo que a CODIM possa fazer parceria com os municípios, com a iniciativa privada. Porque qual é o grande custo hoje? É a área. Você tem uma área, você tem a terra, então tem que fazer parceria. Por quê? Nós estamos... O Arco liga as rodovias federais, Sudeste, onde tem um grande movimento de carga, logística está crescendo muito na Baixada, Caxias mesmo, Queimados, Nova Iguaçu, Seropédica, tem muitos investimentos na área de logística. E nós precisamos aproveitar o Porto de Itaguaí, a ligação da rodovia com as BRs, porque a gente pode alavancar desenvolvimento ao longo do arco metropolitano. O que eu estou propondo aqui, que já inclusive saiu em alguns lugares, me disse aqui o secretário de governo, Gutenberg, que custa o centro presente para o governo 100 milhões de reais no ano. Na verdade, é centro presente, Tijuca, são essa Lapa presente, essa proposta alternativa do policial militar ficar ali parado no local. E disse que para convocar 3 mil novos policiais do concurso, o PM, custaria 80 milhões de reais no ano. Ora, nós economizamos 370, a Assembleia pode bancar esses 80 milhões de reais. Devolver para que esse programa então, nós já, realidade? 2019 e 2020 está à disposição para pagar esses 2 anos a folha desses 3 mil policiais. Na verdade, não, vai chamar, é para chamar os concursados. Tem mais em torno de 200, 300 da Polícia Civil. Então, quando você chama um policial militar, ele não começa a trabalhar imediatamente. Então, a gente vai ganhar já 2, 3 meses, 4 meses. Então, nós estamos fazendo uma conta de 140, 150 milhões de reais em 2 anos. Então, essa vai ser a contribuição para a área da segurança pública, direto, na veia, chamando mais efetivo. Logicamente, nós criamos o ano passado, votamos o Fundo Estadual de Investimento na área da segurança. Então, a Assembleia fez um papel bacana. Mesa, ou tem que passar pelo plenário, essa doação? Não, a gente faz um encontro de contas. Porque é só a gente não pedir 8 milhões por mês, por exemplo, do nosso duodécimo. Não precisa nem fazer nada. Reduz o duodécimo. Reduz o duodécimo. A verba já existe, né? Já existe. É do Tesouro que tem que... Não, por determinação constitucional, nós temos esse ano um orçamento de 1,2 bilhão. É como se fosse 100 milhões de reais por mês que o Tesouro tem que mandar para a Assembleia. Sim. Nós economizamos de 1,60 bilhão o ano passado, 378. Então, com 1,2 bilhão, nós vamos economizar mais. O que é essa economia? Alguns anos se deu dessa forma que eu vou dizer. Você economiza, chega dia 30 de dezembro, você deposita no fundo da Assembleia. O dinheiro não volta para o Executivo. Então, com a crise 16, 17, achou por bem não mais depositar e reduzir o duodécimo. Então, o ano passado, hoje nós temos 200 milhões no fundo, são 198 milhões de reais no fundo da Assembleia. Que essas informações que são fantásticas ajudariam a melhorar a imagem da Assembleia Legislativa junto ao cidadão comum, se ele souber que o presidente da Assembleia, os deputados estaduais... Tem esse nível de informação, esse conjunto de... preocupação e que tem recursos, está entendendo? Fazer uma campanha, enfim... Eu já deixei à disposição... Em televisão, para que as pessoas saibam. Do governador essa possibilidade, ele está muito animado. Eu acho que só tinha uma questão, que é a questão da equipe do acompanhamento do plano de recuperação fiscal. Ele falou para mim que já está superado, então ele vai anunciar, a gente espera a eleição do dia 2 para poder anunciar isso, 2 de fevereiro. Na verdade, o senhor já tem um programa de governo pronto. Sim. Essa que é, não é? Porque essa questão da segurança... abordou diferentes questões, o que me dá uma percepção de que eu tenho um projeto de governo. Nós queremos cortar da administração da Assembleia 30% dos cargos. Nós queremos reduzir a possibilidade, isso nós já fizemos nessa mesa, na última semana. Hoje o parlamentar tem 20 cargos e ele pode desdobrar esses cargos, chegando até 63 cargos. Não tem ninguém que tem 63, mas tem alguns de 50, 54. Então nós limitamos em 40, de 20 para 40. Isso vai trazer uma economia indireta no auxílio escola, na alimentação.
Então isso vai trazer uma economia Cai de 60 indireta. para 40, isso? É 40, 63 para 40. Presidente, e a questão dos veículos da casa? Não, a questão dos veículos, Agora, eu fui voto vencido nessa decisão. Porque eu trabalho, e graças a Deus trabalho mesmo, de segunda a sexta com carro oficial. O carro oficial, muitas das vezes, para você entrar numa área que tem problema de milícia e tráfico, ele é o seu passaporte. O carro oficial, quando um parlamentar vai fazer uma visita, uma vistoria numa empresa na questão de meio ambiente, ou mesmo trabalho escravo no Noroeste, é um instrumento de trabalho. Tem Assembleia Legislativa, tem avião. Tem avião. Minas Gerais. Já foi usado alguma vez? Tinham 2, se eu não me engano. Nós aqui economizamos muito. Agora, o carro é um instrumento de trabalho. Foi votado, eu fui voto vencido, está superado. O carro, se a próxima mesa decidir fazer algo para rever o carro, né, tem deputados querendo fazer com que faça, como faz. Você falou em avião, isso é um helicóptero, é isso? Avião mesmo, Minas Gerais, é. Pode procurar saber que vocês vão ver. Vou dar um exemplo. A Assembleia Legislativa 2015, 16, 17, 18, 4 anos nossos. Nós, com passagens e diária, gastamos menos de R$900 mil. 4 anos. Se o nosso advogado tiver só que defender a Assembleia no STJ e no STF, vai gastar mais que isso. Para você ter uma ideia, uma Assembleia da região Sudeste gastou só no ano de 2017 R$9 milhões de passagens diárias. Só um ano. Nós gastamos menos de 900. Da Assembleia do Rio? Mas aí quando você faz... terceira, quarta, a gente apanha sempre. O que a gente tem feito aqui, essa coisa da diária e da passagem, de novo, só se os nossos procuradores tiverem que se deslocarem a Brasília uma vez por semana, já gasta mais do que isso num ano, de diária e passagem. Então a gente procurou economizar, cortamos aqui, cortamos ali. Essa solução do carro, tem parlamentares que têm pedido para que a gente faça como São Paulo e Minas. Tem uma verba de gabinete, onde você tem um acompanhamento online das notas fiscais, e aí a Assembleia deixaria de gastar carro, combustível, que já a partir de fevereiro já acabou. Mas aluguel de equipamento de xerox, cafezinho, açúcar, material de escritório. Então a Assembleia deixaria de fazer essas licitações pela mesa diretora. Cada gabinete teria uma verba, como o Congresso Nacional, e vai prestar conta online naquele conjunto de atividades que você poderia gastar. Essa pode ser a solução para o parlamentar alugar o automóvel e pagar a gasolina. Tudo isso aí vai depender da próxima mesa diretora. Agora, eu sou favorável porque é um instrumento, mas a maioria não entende, porque... Eu acho que o carro ele faz parte da liturgia do cargo. Né? O carro ele está muito ligado a... Né? Porque ele dá expressão ao não, e é um instrumento de trabalho mesmo. Quem acompanha, quem está na política sabe. Deputado, então boa sorte, né? Já que estamos nos avizinhando aí de uma eleição da mesa, e esperamos voltar aqui talvez para uma outra conversa, já o senhor no cargo de... Vamos anunciar os policiais militares e os policiais civis, que a Assembleia pode fazer parceria com o Executivo para chamar esses concursados. É muito, muito, muito importante. Nós já, ao longo dos últimos 2 anos, vem economizando. Você já fez esse comunicado ao governador? Ele sabe, está animadíssimo, já saiu por aí anunciando. Mas vamos esperar passar o dia 2. Isso ajuda a segurança, porque vai botar um número maior de efetivo, quer seja nas delegacias ou mesmo nos batalhões. Só para um número interessante, 230 milhões, é isso? Não, custa 80 milhões por ano a folha só da PM, dos 3 mil novos concursados. É o nosso desejo chamar também oficial de cartório e papiloscopista, entre outros lá. Então eu calculo, em 2 anos, vamos gastar uns 140, 150 milhões. Porque não vai ser imediatamente que você vai dispor dos recursos. Sim. Mas em compensação, no primeiro ano é um valor e no segundo ano acresce um pouco. Não acresce um pouco. Então eu calculo aí uns 140 milhões. Porque quando você vai concursar, então vai ter aí um interregno ainda de os 2. Então, esses valores serão bancados pela Assembleia. E a gente precisa fazer alguma coisa pela saúde também. Estou procurando uma coisa aí, não sei se é transplante, não sei o que é, mas a gente precisa fazer uma parceria. Bom, boa sorte. Esperamos voltar a conversar com o senhor, então, a partir de fevereiro.